Sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos para a TV 247, a gente que está aqui hoje na entrevista de terça-feira com o historiador Fernando Horta. Meu nome é Guilherme Paladino, é um grande prazer ter todos vocês aqui do nosso chat com a gente, já temos uma audiência muito boa aqui conosco na TV 247, uma audiência muito qualificada, sempre aqui algumas pessoas que assistem a TV 247, algumas que gostam especificamente do programa do Horta, estão sempre aqui conosco. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E eu já gostaria de pedir para todo mundo que está aqui no nosso chat, se você que está nos assistindo puder, já deixa o like se você ainda não fez isso, é muito importante, porque assim a nossa live vai ser repercutida aí pelo algoritmo do YouTube, mais pessoas vão chegar aqui, vão interagir com a gente, isso vai enriquecer o nosso debate, vai enriquecer aqui o papo sobre muitos temas importantes aí que aconteceram nessa última semana, nesses últimos dias. O noticiário está bem quente, tanto nacional quanto internacional, a gente vai falar sobre isso. E também inscreva-se aqui na TV 247 se você ainda não estiver inscrito, porque assim você não vai perder as nossas próximas lives, nossos próximos boletins, todo o conteúdo que a gente tem aqui, sempre com muita informação, muita opinião. E, claro, como sempre, é uma honra estar aqui com o Fernando Horta. Tudo bem, Horta? Boa tarde para você. Tudo bom, meu caro? Muito bom, estamos aqui de novo, né? Mais uma semana em que a gente tem coisas interessantes e preocupantes para falar. Mas, enfim, estamos falando, o que é bom, né? Exatamente, muito importante a gente estar aqui falando, muito importante ter esse espaço aqui para debater, para influenciar opiniões, para as pessoas terem todos os tipos de visões, enfim, contrapontos. Eu acho muito enriquecedor isso. Inclusive, eu gosto muito de fazer sempre aqui essa entrevista com o Horta, porque ele sempre traz alguns pontos aqui muito interessantes no nosso bate-papo. A gente tem aqui a Jo, ou o Jô, né? Dizendo boa tarde, caro Fernando Horta. Aí a gente tem o Gabriel Silvestre, boa tarde. A Rosânia, boa tarde a todos. A Sandra também desejando um boa tarde a todos. Muita gente aqui já no nosso chat desejando um boa tarde pra gente também. Uma boa conversa aqui pra gente. E eu gostaria também de recomendar aqui já no começo da nossa live, vou fazer também ao longo do nosso bate-papo, o canal do Horta, né? A gente tem aqui sempre os debates semanais na TV 247, mas o Fernando Horta também tem o seu canal no YouTube aqui, que é o canal do Horta, e lá você vai encontrar mais conteúdos mais aprofundados, com maior recorrência, aí com as opiniões do historiador sobre os assuntos que envolvem aí o noticiário brasileiro político, o noticiário internacional, da América Latina, enfim, tudo com muita qualidade, muita informação, então não deixem de conferir aí o canal do Horta. É isso mesmo, Fernando? É isso, meu cara. Agradeço aí o jabazinho, sabe que é sempre difícil, a gente está começando. Uma das coisas interessantes que a esquerda precisa, no meu entendimento, precisa criar um pouco mais é essa ideia de rede, né? Nós ainda somos um pouco muito separados, a gente consome conteúdo e acaba não criando essas grandes redes que a direita conseguiu criar de forma tão fácil. Então, para quem está produzindo conteúdo aí, se você puder, se inscreva nos canais, não só no meu, mas de todos, incluindo aqui o da 247, se você ainda não está inscrito, porque isso ajuda bastante quem está produzindo, quem está brigando aí nessa esfera digital contra essa desinformação. Perfeito, eu também concordo muito com você nessa criação de rede. E é muito bom, na verdade, Horta, até pela questão do algoritmo do YouTube. Porque quando você tem canais aí semelhantes, canais com conteúdo parecido, com um público parecido, também ele identifica isso e ele fortalece esses canais em conjunto. Então, por exemplo, é muito natural que da nossa entrevista aqui, ele puxe, por exemplo, aqui nos vídeos recomendados, vídeos do seu canal. E quanto mais canais de esquerda, não é essa noção de competitividade, pessoas que vão roubar o meu público, canais que vão roubar a minha audiência. Não é. Na verdade, um canal parecido com o seu vai estar lá o seu vídeo sendo recomendado junto com outros canais. Então, assim, eu acho muito importante enriquecer essa bolha, né, de esquerda no YouTube, essa bolha progressista, porque assim a gente vai combater não só a narrativa de direita, mas também vai fortalecer essa produção de conteúdo e abrir espaço para mais gente chegar e mais gente produzir, mais gente assistir. Eu acho muito importante ocupar esse espaço nas redes. É legal esse ponto seu também da criação de redes. Concordo muito. E bom, temos aqui a Elizabeth pedindo likes aí também, sempre muito importante os likes, como a gente já pediu aqui. E acho que já dá pra gente, então, começar. O Tony já tá aqui também falando, ó, vamos aos pontos, o jabá já deu. Calma, Tony, ainda tem um papo aí de 1 hora pra gente conversar, mas de fato, vamos conversar então, Fernando. A gente tem aqui a notícia da semana, né, que são as joias milionárias de Jair Bolsonaro. E tem várias notícias relacionadas a isso, assim, dá pra gente selecionar
5, 6 notícias super relevantes relacionadas a esse tema. Mas vamos só então trazer um contexto para quem ainda não conseguiu acompanhar muito bem. Em 2021, uma comitiva do governo de Jair Bolsonaro, principalmente ali o ministro de Minas e Energia também, ou o seu assessor, né? O ministro, no caso, era o Bento Albuquerque, na época, também o assessor dele, que era um militar, enfim, uma comitiva do governo Bolsonaro foi para o Oriente Médio, foi lá na Arábia Saudita, e eles voltaram com um, entre aspas, presente, que eram joias, diamantes, enfim, de 16,5 milhões de reais. Só que eles não declararam, eles não catalogaram da maneira correta, tentaram entrar com essas joias em uma mochila e tudo isso, claro, foi apreendido pela Receita Federal. Um dos pacotes conseguiu passar e o outro pacote foi apreendido pela Receita Federal. Desde então, o governo tentou várias vezes recuperar esses pacotes. Inclusive, nos últimos dias do ano passado, antes da mudança para o governo Lula, também tentaram recuperar e não deu certo, a burocracia impediu que isso acontecesse. Mas algumas coisas ficaram bem cabulosas nessa história, bem ali estranhas. Por exemplo, o chefe da Receita Federal na época, o José Tostes, ele que era o chefe da Receita Federal em 2021, quando aconteceu ali a prisão das joias, houve 4 tentativas do governo de tentar reaver essas joias lá na Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, e não deixaram, esse chefe não permitiu, os funcionários de lá não permitiram isso em 2021 ainda, e 37 dias depois, esse chefe da Receita Federal foi demitido. O governo Bolsonaro demitiu ele, Paulo Guedes assinou a demissão e disse que foi a pedido ali de Jair Bolsonaro, que queria a cabeça desse chefe da Receita Federal. A gente tem o Bento Albuquerque, que mentiu em uma carta no dia 22 de novembro de 2021. Ele disse ao governo da Arábia Saudita que as joias foram ali destinadas ao cofre público do Brasil. Enfim, ele disse que, de fato, o destino delas foi adequado e não foi. Então, assim, a gente tem diversas notícias sobre isso, e agora a mais relevante é que a Polícia Federal vai apurar se houve crime do Bolsonaro. Crime, por exemplo, de corrupção passiva, pois esse caso pode ser aí uma propina, né? Tá aí no campo das suposições, mas pode ser uma propina do governo da Arábia Saudita, por exemplo, para algum bem, algum benefício aqui no Brasil. E um dos casos pode ser, por exemplo, uma refinaria que foi vendida aí aos Emirados Árabes Unidos, uma refinaria da Bahia. Então, assim, pode ter sido que essas joias de 16 milhões que iam ali pro pescoço, pro punho ali da Michelle Bolsonaro eram um agrado do governo ali árabe, né, do governo saudita, para algum tipo de troca que o governo brasileiro pudesse dar. Dado todo esse contexto, o que você acha dessa situação toda, Horta? Pode destacar o ponto que você achar mais interessante. A questão aí, primeiro, nada de diferente do que o governo Bolsonaro sempre fez, né? Pessoas desqualificadas, ocupando espaços de decisão, normalmente por serem próximas a Jair Bolsonaro, que devolvem a Jair Bolsonaro com favores dos mais diversos, beirando ilegalidades e até cometendo ilegalidades. Isso não é novidade. As novidades são que Jair Bolsonaro deixou um rabo, como se diz, muito grande, né? Porque essa história toda está documentada, esse é o problema. O que nós temos que descobrir é que houve crime, a gente sabe. O que nós temos que descobrir é quais crimes nós estamos falando. Porque, na pior das hipóteses, nós estamos falando aí de uma tentativa de descaminho, né? Tentou entrar no Brasil com joias que não, enfim, que precisavam pagar imposto e tal, e ele tentou passar por isso. Agora, me parece que foi pior, me parece que Jair Bolsonaro estava tentando roubar o Brasil. E isso é um crime muito grande, porque se as joias foram dadas ao presidente, ele deve ter olhado para aquilo, deve ter dito, bom, são 50 milhões de reais, quem ganhou fui eu, e ele sempre teve essa incapacidade de separar o público do privado, né? É uma característica do governo dele, ele acha que tudo é parte dele. E aí ele tentou roubar, no meu entendimento, eu acho que ele tentou roubar o Brasil, entendeu? Ele tentou passar isso para ele, com certeza, essas duas joias. Uma passou. Nós temos que saber, inclusive, porque parece que há recibo daquele primeiro grupo de joias como estando dentro como tendo sido entregue ao governo brasileiro, mas é só o recibo. Até agora ninguém conseguiu ver a caixa com as joias, e eu não te duvido se essa caixa com as joias efetivamente nunca tenha entrado ali dentro e Jair Bolsonaro tenha ficado com esses valores também. Agora, o que assusta nisso, né, é a certeza da impunidade. Quer dizer, havia no governo Bolsonaro a certeza absoluta de que ganhariam a eleição e que tudo isso ficaria mais 4, 5, 6 anos escondido em algum lugar. Porque se não fosse assim, ninguém deixa as digitais da forma como foram deixadas ali, né? Nessa questão, por exemplo, nós temos ofícios direto do gabinete da presidência pedindo que funcionários públicos cometessem crimes,
Quer dizer, então, assim, é uma história tão cabeluda que, para todos os lados que você olhe, você vai esbarrar em crimes de Jair Bolsonaro. E dessa vez eu tenho uma certa dúvida se efetivamente ele vai conseguir se escapar. Agora, eu quero que as pessoas entendam o seguinte: perceba que nós estamos no segundo mês, né, um pouquinho entrando no segundo mês de governo Lula, e que toda semana é lançada uma informação mais absurda com relação ao Bolsonaro. Lembra? Começou lá atrás com o cartão de vacinação, depois a questão das carpas, a questão das moedinhas, o cartão corporativo, as motociatas, e o prejuízo que esse cara foi dando ao Brasil vem crescendo. Nós estávamos achando que era só uma questão de roubar moedinhas do Lago do Palácio e matar as carpas que tinham sido presentes lá do imperador japonês. Mas agora nós já estamos falando de crimes da ordem de 16 milhões de reais, é o jogo de joias feminino, e o que entrou no Brasil com certeza era mais caro, viu? Deve estar aí em torno de 23, 24 milhões de reais, aquelas joias que o Bolsonaro se apropriou, então a gente está falando aí de quase 50 milhões de reais. A questão é que se nós seguirmos nesse caminho, quer dizer, se o governo tiver mais coisas dessas para mostrar, eu não sei onde a gente vai parar, sabe, Guilherme? Porque há com certeza aí um objetivo de demonstrar esses crimes de Jair Bolsonaro de uma forma em que fique em conteste que ele efetivamente precisa ser preso. Perfeito, Horta. Inclusive, eu gostaria de perguntar para você, você mencionou toda semana tem um caso do Bolsonaro e há esse esforço de mostrar que ele precisa ser preso. A gente sempre recebe comentários desse tipo aqui, do Luiz. Vocês vivem pautando o verme, nem sequer cita o nome do verme, fora nazifascistas, esqueçam o verme. A gente sempre recebe esse tipo de comentário. E eu gostaria de saber, da sua opinião, assim, se você considera que é importante sempre trazer esse tipo de debate, por exemplo, das coisas que o Bolsonaro fez, as revelações sobre os crimes cometidos durante o governo Bolsonaro, que a gente tem ali não só durante, né, aquelas revelações que já tinham sido divulgadas, por exemplo, os imóveis comprados em dinheiro vivo, mas agora, semana após semana, a gente tem novos crimes sendo divulgados. Você acha importante pautar esse tipo de coisa na imprensa, por exemplo, como a gente está fazendo agora? É essencial, Guilherme. Veja, todo político, quando atinge um determinado tamanho, e Jair Bolsonaro, quer nós gostemos ou não, atingiu, ele acaba formando uma série de camadas de proteção em torno de si, né? Como se fosse uma grande cebola, onde as camadas vão se depositando uma atrás da outra. Então, por exemplo, para conseguirem prender Luiz Inácio Lula da Silva naquele processo ilegal, não te esquece que houve antes quase 2 anos de ataques todos os dias, diariamente, para convencer todos os atores brasileiros de que aquela ação era uma ação essencial, era uma ação honesta, era uma ação que respeitava as leis, a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Não pensemos nós que Jair Bolsonaro é diferente nesse processo. Jair Bolsonaro cometeu os crimes, Jair Bolsonaro precisa ser preso. Só que entre cometer os crimes e ele ser preso, há que se ter um espaço de desbastamento da sua legitimidade política. Nós precisamos convencer as pessoas de que os crimes que avultam contra ele não podem simplesmente ter sido imputados por alguma questão política. É preciso, portanto, falar sobre essas coisas, é preciso desgastar essa defesa política que Bolsonaro criou, com a ideia do mito, da honestidade, do homem pobre que chega lá. Tudo isso foi uma criação com a ideia de proteção do político. Nós precisamos desbastar isso para que sobre apenas o bandido ali, o bandido Jair Bolsonaro, para que efetivamente a justiça possa fazer seu caminho. Porque, olha só, hoje estão dizendo aí que ele volta ao Brasil agora dia 15 de março, né? O filho dele postou, depois apagou, agora está uma confusão se volta ou não volta. Mas hoje Jair Bolsonaro pode ficar muito tranquilo se voltar ao Brasil. Ele não será preso se voltar ao Brasil. Não há ainda poder político capaz de prendê-lo. Não sei se daqui a 6 meses vai haver. Mas, para que isso aconteça, é necessário, sim, dar visibilidade, dar repercussão e dar importância a esses crimes que foram comentados. E claro, Guilherme, muita gente que está aqui no 247 já concorda com isso, e alguém vai dizer, Fernando, eu já sabia que ele era bandido desde muito antes dele se eleger presidente. Eu concordo, mas lembra que o 247 faz parte de um grupo
de canais de comunicação, de meios de comunicação, que tem uma abrangência maior do que simplesmente nós da esquerda. E há pessoas que sim, que precisam ser convencidas, precisa se mostrar essa informação para que efetivamente elas abandonem a defesa ferrenha de Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que durante a campanha, Jair Bolsonaro assediou meninas venezuelanas, contou isso publicamente em 3, 4, 5 lugares diferentes, porque não foi uma só depoimento, ele se vangloriou disso em vários lugares, e ainda assim seus apoiadores ficaram passando pano. Então, esse processo de destruir essa legitimidade, ele é lento e precisa ser feito de forma constante e cuidadosa, e, portanto, pautar isso é essencial. Perfeito, Fernando. Eu concordo com você. Inclusive, tem um comentário aqui da Elizabeth dizendo, né? Lula foi preso por causa de um triplex que não era dele. Mas até chegar nisso, é como você disse, né? Já chegou num ponto, foi um processo tão longo de desgastar a imagem do Lula, de provar, entre aspas, para a população, através da imprensa, Operação Lava Jato e tudo mais, que o Lula era, entre aspas, corrupto. Então, todo mundo acreditava naquilo, pelo menos, claro, não todo mundo, né? Mas gente o suficiente acreditava naquilo para que fossem lá e levassem essa operação aí até o final e prendessem o Lula. E, inclusive, sem prova. O Bolsonaro, a gente já tem prova de 800 crimes diferentes, né? Pode falar. Isso que eu ia comentar contigo, meu caro. Você já pensou se o Moro tivesse, assim, esse ofício que o Bolsonaro pede para liberar 16 milhões de reais para ele? Se o Moro tivesse isso com o nome do Lula, se o Moro tivesse um ofício, Dallagnol tivesse um ofício desses, um estojo de joias, né? Esses caras tinham falecido, tinham morrido de felicidade, entendeu? Tinham prendido o Lula no dia seguinte. Para você ter uma ideia de como as elites no Brasil usam esse poder judiciário. Agora, se nós queremos ver Jair Bolsonaro atrás das grades, a gente precisa jogar esse jogo político calmo, constante, de desabonar a figura dele, liberar essa figura desse mito que foi criado em torno. Senão, não tem condições da gente prender ele. Perfeito, Arta. E eu coloquei aqui na nossa tela uma notícia que tem tudo a ver com o que você está falando sobre esses ofícios. E só para você ter noção, né? O chefe da Receita Federal da época do ano passado, ele que era o Júlio Gomes, montou uma operação com o gabinete do Bolsonaro para liberar essas joias confiscadas. E nessa operação que ele montou, ele conversou diariamente com o Jair Bolsonaro. Eles avisaram, falaram, olha, suas joias estão lá, você não vai ver de recuperar e tudo mais. E ele, junto com o tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordem de Bolsonaro, montaram um ofício, despacharam esse ofício ali para o aeroporto de Guarulhos para liberar as joias. Então, assim, foi gente da Receita, gente do gabinete do Bolsonaro. Houve uma operação ali, só que, ainda bem, os servidores lá do aeroporto de Guarulhos e a burocracia lá percebeu que a movimentação estava estranha, porque nem esse chefe da Receita, nem o Mauro Cid tinham ali a competência para poder fazer aqueles ofícios e autorizar a liberação, precisava de todo um trâmite legal. Então, assim, tudo isso foi feito dentro do governo Bolsonaro, eles deixaram um rastro, os próprios servidores lá do aeroporto perceberam que tinha alguma coisa estranha e conseguiram atrasar a operação até que o Lula assumisse, porque assim, com todas as trocas, todo o momento político, eles tiveram que recuar e as joias ficaram presas. Mas só para você ver o nível do que aconteceu, né? E aí, como você também tinha dito, só para complementar, você falou que o Bolsonaro tá roubando o Brasil, né? E esse parágrafo é muito importante, porque o Júlio Gomes, que era o chefe da Receita, estava em contato direto com o Bolsonaro nos últimos dias de dezembro, e o ex-presidente estava pilhado para recuperar as joias, pois não queria deixar nada para a gestão Lula. Mas o indício de que os objetos não iam para a União, como alguns bolsonaristas chegaram a alegar, porque se fosse para a União, tanto faz, não ia ser para governo A ou governo B, ia ser para o Estado. Só que o Bolsonaro ficou pilhado para recuperar as joias nos últimos dias do governo. Então aí, mais um indício. E tu sabe qual é o bom dessa história? É que agora a Polícia Federal pode simplesmente abrir as comunicações do chefe da Receita, do Coronel Cid, buscar aí comunicações via e-mail, buscar as suas comunicações via celulares, entrar e buscar essas informações e vai estar tudo ali colocado, todas essas informações colocadas e vai um monte de gente presa. Tá? Então, o que chama a atenção é isso. Jair Bolsonaro é um estúpido do ponto de vista do conhecimento das leis e da situação em que ele poderia se colocar. Mas junto com essa burrice e estupidez que fizeram ele tomar essas atitudes, vem também a certeza da impunidade. Então nós precisamos desbastar ele para que essa certeza não exista. Aliás,
nem para ele, nem para ninguém, né? No Brasil, durante muito tempo, se usou essa perspectiva, a lei é igual para todos, e se utilizou isso para prender Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente viu que não. A gente viu que para prender pessoas de esquerda, pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas trans, para prender essa gente, não precisa ter cometido crime, basta que as pessoas tenham, como é que dizia o Dallagnol? Basta que tenham, ele não tinha provas, ele tinha convicções, né? Basta que o juiz tenha convicções, ele manda prender. Agora, quando são homens brancos ligados à direita, participantes, por exemplo, do exército, bom, eles podem fazer o que eles bem entender, e nada, absolutamente nada, parece que consegue acontecer. É isso, Horta. Bom, acho que do caso das joias, pelo menos a gente fica por aqui enquanto isso, porque pode aparecer mais alguma novidade aí durante a nossa live, mas também tem outros tópicos para a gente comentar, e tem um tópico que eu acho muito interessante, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre isso, mas antes eu gostaria de pedir aqui, reforçar para o nosso chat, quem está entrando, a gente já teve aí uma multiplicação no número de pessoas aqui na nossa live, então se você está nos assistindo e ainda não deixou o like, por favor, deixe o like, assim a nossa live vai ampliar aí o público, o algoritmo do YouTube vai impulsionar ela ainda mais, então deixe seu like, inscreva-se na TV 247 e também siga aí o canal do Horta. Vale lembrar também, a gente sempre deixa passando aqui embaixo a nossa chave Pix, se você puder apoiar financeiramente, ou você pode se tornar membro do nosso canal, ou apoiar em pix@brasil247.com.br, qualquer valor é muito bem-vindo. Agora sim, tem um grande debate que está acontecendo nas últimas semanas, Horta, em relação aos posicionamentos do Brasil na ONU. Você provavelmente já deve ter falado sobre, por exemplo, a posição que o Brasil adotou em votar favoravelmente a resolução contra a Rússia, aquela resolução das Nações Unidas, da Assembleia Geral da ONU, que culpabiliza a Rússia pela guerra na Ucrânia, e muita gente de esquerda já debateu essa posição, já falou se era contra, se era a favor, enfim, foi uma posição diplomática adotada pelo Brasil, mas agora a gente teve outros 2 capítulos muito interessantes nisso. Na semana passada, 55 países assinaram um documento contra o governo de Daniel Ortega na Nicarágua, país aqui da América Central, que, enfim, está recheado de questões, de polêmicas internacionais, e muita gente está criticando a Nicarágua, principalmente ali os Estados Unidos que encabeçaram esse documento, e o Brasil não assinou. Mas hoje, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Brasil se manifestou em relação à Nicarágua, porque estava sendo muito pressionado. A diplomacia brasileira avaliou que ia pegar muito mal se eles não se posicionassem. E aí o diplomata brasileiro Tovar Nunes disse o seguinte: o Brasil está preocupado com relatos de sérias violações de direitos humanos e restrições ao espaço democrático na Nicarágua, particularmente em relação a execuções sumárias, detenções arbitrárias e tortura contra dissidentes políticos. Aí ele disse ainda que o Brasil vai se deixar à disposição para receber os dissidentes políticos ali da Nicarágua, e também disse estar extremamente preocupado com a decisão de tirar a nacionalidade de mais de 300 cidadãos. Vai lembrar também que o Brasil está pronto para explorar maneiras de abordar a situação de forma construtiva e também dialogar com o governo da Nicarágua. Então eles não estão aí condenando 100% a Nicarágua, estão dizendo que querem buscar de uma forma construtiva, mas se manifestaram aí contra o que eles chamam de violações de direitos humanos. Então, em 2, 3 semanas, foram 2 posições do Brasil pró-imperialismo, por exemplo, no caso da guerra da Ucrânia contra a Rússia, vai lembrar que o Brasil está no BRICS também, e agora, em relação à Nicarágua, uma posição oficial do Brasil manifestando aí que o país está violando direitos humanos. Como você avalia essas posições? Você avalia elas de uma maneira diferente uma da outra? Como que você vê esse último posicionamento do Brasil hoje em relação à Nicarágua? Eu não gosto de usar essa chave de interpretação de imperialismo, não imperialismo. Acho que isso não ajuda a gente a compreender o que está acontecendo, nem no caso da guerra da Ucrânia e nem necessariamente no caso das votações. Isso mais atrapalha do que ajuda a entender. Agora, o que me incomoda não é a posição do Brasil frente a essas grandes questões internacionais. O que me incomoda é o eco que está acontecendo entre as posições do presidente e as posições que são estabelecidas pelo Itamaraty. Isso deixa a gente muito preocupado, porque, veja, não foram só esses 2 casos, nós já tivemos vários casos em que o presidente aponta para um lado e depois o Itamaraty, lá no meio do caminho, toma uma decisão completamente contrária, e aí, normalmente, o presidente Lula vem em auxílio, dizendo que era isso mesmo. O primeiro momento disso foi, efetivamente, quando nós tivemos ali a votação de uma resolução que era basicamente
tudo que a Ucrânia sempre disse a respeito da guerra, né? E deixando clara a posição brasileira contra todos os BRICS, porque o Brasil foi o único que votou naquela resolução condenando a Rússia contra os BRICS. Então, o que impressionou foi isso. Naquele momento, Luiz Inácio Lula da Silva estava tentando um processo de negociação de paz, estava tentando entrar nessa discussão por um lado de mediador, e aí o Itamaraty atalha esse processo e termina com isso. Agora acontece novamente isso, quer dizer, o presidente formalmente perguntado, ele se furtou de assinar uma declaração com outros 55 países que buscavam criminalizar o Daniel Ortega. Então, a despeito do que você queira ou não queira achar sobre o Daniel Ortega, e isso é uma discussão bastante profunda, que não dá para a gente fazer de uma forma leviana, mas o que me incomoda é que há uma posição do presidente e há um ruído e uma posição, muitas vezes, não é nem uma posição um pouco divergente, mas uma posição contrária àquilo que o presidente delimitou, àquilo que o presidente colocou. É preciso se saber o que está acontecendo. É exatamente o presidente que, de alguma forma, está deixando as suas opiniões não serem as opiniões do país, o que eu acho estranho e complicado, ou, em realidade, nós estamos vivendo uma sabotagem. Nós estamos tendo, como em algumas outras áreas do governo nós já vimos que está acontecendo, nós estamos tendo pessoas dentro da burocracia que trabalham ativamente para desgastar a figura do presidente, para desgastar a sua legitimidade e para colocar o Brasil numa situação um pouco cada vez mais complicada nesse cenário internacional. É só isso que me preocupa, porque, veja, quer defender que a Nicarágua comete atrocidades e questões de direitos humanos, é possível de se defender isso. Quer defender que não, que isso tudo é uma grande construção contra a posição social do Daniel Ortega e as reformas que ele está colocando em prática na Nicarágua, também é possível de defender. Agora, o que a gente não pode fazer é essa situação errática. Uma hora um falar uma coisa, na outra hora a gente votar de outro jeito, porque daí a gente acaba perdendo legitimidade no cenário internacional. Infelizmente, me preocupa, porque eu tenho percebido que em diversas áreas o governo Lula ele está sendo literalmente sabotado, né? Em diversas áreas nós estamos vendo pessoas tomarem decisões contrárias àquilo que o presidente expressamente ou colocou nos seus programas de governo, ou estabeleceu como prioridade, ou vocalizou como posicionamentos dele. Ah, Fernando, mas ele não pode ter um posicionamento pessoal e o posicionamento do Estado ser diferente? Pode, mas o Lula nunca, sempre quando ele exarou uma posição e que era diferente da posição do Estado, ele mencionou isso, diz, olha, essa é uma opinião minha, mas o Brasil pode seguir outro caminho. No caso das relações internacionais, não é assim. A Constituição declara que o presidente é o comandante em chefe, ele é o líder nesse processo, ele é quem decide, ele tem o monopólio da decisão sobre as questões internacionais no Brasil, sobre para que lado a política externa vai ou deixa de ir. Então, me preocupa muito isso, especialmente quando a gente sabe que o Itamaraty, de bom grado, né, de tão bom grado, aceitou os absurdos que foram cometidos por Jair Bolsonaro. Me parece que nós ainda temos um resquício de bolsonarismo enfiado de forma muito forte ali. Então, em relação a isso que você disse, sobre o Lula ter uma posição e geralmente o governo, membros do governo adotarem outra, né? A gente tem esse comentário da Andrea. A impressão que fica é que o Lula não está dando conta do recado, ou decepção, viu? E aí a gente tem o Lust LG01, Lula sendo sabotado no próprio governo, tem que derrubar esse governo. Enfim, claro, tirando a parte aí de ter que derrubar o governo, acho que é uma atitude extrema demais. E aí a Malu também comenta aqui, óbvio que estão tentando minar o Lula, pois ainda tem muito bolsonarista embrenhado no governo. A impressão que eu fico às vezes é que o Lula, ele pode ter uma posição dele pessoal, às vezes ele fala até um pouco na impulsão, assim, de o que ele pensa sobre a guerra e tudo mais, mas aí chega, por exemplo, o Celso Amorim e diz, olha, Lula, nesse caso da Nicarágua a gente não assina o documento lá, mas acho que vai pegar muito mal, ou não Celso Amorim, mas alguém do Itamaraty, chega e conversa, olha, vai pegar muito mal a gente não se posicionar de jeito nenhum, a gente tem que falar alguma coisa. Aí chega o negócio da guerra da Ucrânia, isso aí foi o próprio Celso Amorim que já disse aqui, inclusive em uma entrevista da TV 247, a gente fez uma matéria aqui também no fim de semana, em que ele diz que foi um cálculo feito de, olha, a gente vai votar de acordo aí com essa resolução da guerra da Ucrânia, que culpabiliza a Rússia, porque é uma resolução que apoia a paz, a gente colocou o item lá da paz, foi muito importante a gente apoiar e tudo mais. Então a impressão que eu tenho é que em muitos momentos o Lula pensa uma coisa, mas chega alguém lá no ouvido dele e fala, Lula, tem que ser assim.
Em outros casos também, talvez até na economia, a gente veja, por exemplo, o Lula diz alguma coisa, chega o Fernando Haddad, a Simone Tebet, Lula, não, tem que ser assim. O que você acha sobre isso, sobre essas várias correntes de pensamento dentro do mesmo governo, e o Lula acaba cedendo ali para esses, não cedendo como se fosse uma coisa ruim, mas ele ouve, ele fala, beleza, eu penso tal coisa, mas como você me disse isso, o que você pensa sobre isso? Você concorda com essa visão ou você acha que não é bem isso que eu estou dizendo? Bom, com relação à defesa que o Celso Amorim fez da resolução, ela é frágil, extremamente frágil. O próprio Celso Amorim sabe disso. O que houve ali foi a utilização de teorias ultrapassadas do século XX que os diplomatas costumavam defender e que hoje se sabe que não funcionam mais. Então, é preciso também que os diplomatas e as pessoas mais antigas que trabalharam nas relações internacionais entendam que as coisas têm mudado e mudado bastante e que se não se adequarem a essas mudanças, vão ficar jogando essas bolas fora o tempo todo. Com relação a esse eco que parece acontecer em todos os lugares do governo, isso é um problema. E nós tivemos uma participante ali que disse, parece que o Lula não está dando conta. Ele não tem como dar conta, não tem como você estar presente em 37 ministérios em todas as situações. O que tem que fazer é compor uma equipe que seja sinérgica. Sinérgica no sentido de trabalhar todos para o mesmo lado. E não é isso que está acontecendo. Nós estamos andando como um Frankenstein. Cada um tem uma parte de um corpo e está puxando para um lado, e a coisa está saindo dos limites. Veja que, por exemplo, hoje mesmo saiu a informação de uma fala do Silvio Almeida dizendo que nós temos que descriminalizar as drogas. Essa é uma discussão séria e que eu concordo com o ministro, é preciso descriminalizar. Eu concordo com o ministro também que isso levaria à diminuição da violência contra a juventude negra. Eu concordo em tudo com o ministro e muito provavelmente todo mundo que está nos assistindo concorda. O problema é que não pode o ministro vocalizar uma coisa dessas com o impacto que isso tem neste momento, porque politicamente ele desgasta o governo. Sabe? Vários ministros estão fazendo isso, quer dizer, estão usando os espaços de alguma maneira para aparecer e sem se preocupar com essa questão que é a governabilidade, que ainda não está resolvida e que nós precisamos sim tomar cuidado com essas questões. Gente, são questões extremamente sérias, extremamente complicadas. Imagina que amanhã a ministra das Mulheres, por exemplo, dê uma decisão ou estabeleça uma posição dizendo que ela vai tornar oficial e legalizado o aborto. Nós sabemos que é importante que a mulher tome para si as questões dos direitos reprodutivos e o controle sobre o seu corpo. Mas essa é uma discussão social que impacta diretamente a legitimidade do governo. Nós temos momentos para fazer isso. Está me incomodando demais esse eco que parece estar existindo. Eu acho que o presidente daqui a pouquinho vai se dar conta que ele precisa ter um ministério que ande mais ou menos dentro da música dele. Não precisa todo mundo dançar os passos e acertar tudo perfeitamente numa coreografia hollywoodiana, mas não dá para continuar com uma galera tocando choro, uma outra galera tocando heavy metal, um outro pessoal dançando forró, e as coisas cada um caminhando para o seu lado, apesar do presidente vir a público e dizer que isso é bom, que nós temos vários pensamentos dentro do governo. Não, isso não é bom, e essas coisas precisam ser resolvidas rápido, sob pena de nós começarmos, ao invés de trazer mais capital político para o governo, em vez de nós fortalecermos a posição do governo, nós vamos enfraquecendo cada uma delas, porque cada um quer puxar para o seu lado. E ainda, eu inclusive tinha separado, você mencionou a declaração do Silvio Almeida, né? A gente tinha separado esse tema para a gente conversar também, mas acho que ainda um pouco nesse tema das múltiplas posições dentro do governo, não só dentro do governo, mas dentro do PT, que é um partido também conhecido por isso, tem várias correntes de pensamento. Teve uma declaração que também repercutiu bastante, pelo menos na esquerda, nas mídias progressistas, do Alberto Cantalice. Não sei se você chegou a ver essa declaração dele, que ele criticou a posição do governo Lula de não aderir àquela declaração de 55 países contra a Nicarágua. Só contextualizando para quem está assistindo, o Alberto Cantalice, ele hoje é o diretor da Fundação Perseu Abramo, e não só isso, mas ele também é membro do Diretório Nacional do PT, ele é um membro histórico aí do PT, uma figura importante no diretório, e ele disse o seguinte: Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Vladimir Putin e Díaz Canel, então o Ortega da Nicarágua, Maduro na Venezuela, o Putin na Rússia e o Canel em Cuba, não são de esquerda, são ditadores. Quem combate Donald Trump e Jair Bolsonaro não pode conciliar com déspotas que se dizem aliados do nosso campo, escreveu o Cantalice
nas redes sociais. Então, essa foi a posição dele aí, ele que é alguém dentro do PT. E teve algumas repercussões interessantes. Eu vi uma fala do Breno Altman aqui na TV 247 que ele disse, por exemplo, o PT, historicamente, nunca condenou Venezuela, não condena Cuba, não condena Nicarágua, enfim, o PT, historicamente, pelo menos em relação a Cuba, por exemplo, o PT tinha uma posição de apoiar a Revolução Cubana, e agora pessoas de dentro do PT já estão se sentindo encorajadas para dizer que são ditadores, que a Venezuela, que a Rússia, até colocou o Putin no meio, todos esses são ditadores que não são de esquerda, enfim, são déspotas. O que você acha sobre esse tipo de posição que está começando a surgir agora, essa nova linha, não sei se é uma nova linha, mas, por exemplo, agora o PT, o Lula, o governo Lula está aí se colocando contra a Rússia na ONU. Você acha que essas novas sinalizações aí, elas indicam que o governo está caminhando cada vez menos, não o governo, né, mas o PT, ou enfim, esse partido, esse movimento, a esquerda brasileira mais tradicional está caminhando aí cada vez mais para o centro, está se afastando de uma esquerda de verdade? Enfim, qual que é a sua posição sobre, por exemplo, esse comentário do Cantalice? Não é a primeira vez que o Cantalice fala bobagem, especialmente nas redes, tá? E eu tô meio que travando, né? Para mim tá travando alguma coisa aqui. Vamos ver se... Eu acho que ele já melhora. Tomara que ele melhore. Mas não o seu áudio tá primeira... bom, dá O pra ouvir. som tá bom? Tá, Uhum, então vamos tá lá. bom. Não é a primeira vez que o Cantalice fala bobagem nas redes, não é a primeira vez que ele defende coisas que não são propriamente defensáveis à luz dos fatos que nós conhecemos, mas mais perigoso do que isso, não é a primeira vez que o Cantalice vai contra uma série de posicionamentos do próprio partido. E isso muito preocupante. Tá? O que acontece? O PT é um partido muito grande, com muitas correntes dentro do PT. Então nós podemos dizer que o PT tem pessoas mais à esquerda e menos à esquerda. Né? E por conta disso, o PT nunca se colocou como um partido totalmente reformista, no sentido de vamos fazer todas as mudanças a partir da aderência irrestrita aos processos de lei estabelecidos pela democracia liberal. O PT nunca disse isso. O PT opera isso no Brasil por conta da figura política mais importante, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que de alguma maneira declarou que esse é o caminho dele, Lula. Agora, dentro do PT tem outras correntes e outros grupos que dizem, olha, é preciso combater essas estruturas capitalistas, é preciso combater essa violência que vem em função de um sistema totalmente desigual, da forma como houver, né, possibilidades. E muita gente no PT diz o seguinte, nós não conhecemos a realidade do povo da Nicarágua, nem de Cuba, nem de qualquer outro desses lugares que o Cantalice resolveu aí dizer que são ou não são de esquerda. Aliás, eu adoro muito essa... tem um pessoal marxista mais velho que vive dizendo que os outros não são de esquerda, né? Só eles, né? Só eles. Eu fico brincando que eles ficam medindo o tamanho do Marx um com os outros, entendeu? Não, meu Marx é maior que o teu. Não, olha bem, meu Marx tem uma parte mais vermelha aqui, olha bem em cima. Então isso tudo é uma grande palhaçada, entende? Que acaba passando por cima de uma questão muito importante. Nós não conhecemos a realidade desses povos e nós, como regra diplomática, o Brasil sempre defendeu a ideia de que cada um desses povos tenha o direito à sua autodeterminação. Ponto. Então o PT se furta de se manifestar e fazer críticas, às vezes até críticas que poderiam ser feitas e poderiam caber, mas nós não entendemos como necessário. Porque se há algo que está fora do lugar, isso é afeto aos povos que estão ali sofrendo com isso. Se há algo que se deva internacionalmente criticar, já tem uma série de pessoas e de órgãos e de instituições que fazem isso. Não é necessário que o PT empenhe a sua palavra nessa situação. Até porque, vamos lembrar, talvez o Cantalice tenha esquecido, mas há algum tempo atrás, quando nós estávamos com Luiz Inácio Lula da Silva preso, era exatamente Cuba, Venezuela, muitas vezes a Nicarágua, que diziam internacionalmente e faziam pedidos abertos para que a justiça no Brasil fosse feita e denunciavam naquele momento o absurdo que estava acontecendo na Lava Jato. Então, é preciso a gente tomar um pouco de cuidado e é preciso a gente calçar um pouquinho das sandálias da humildade, sabe, Guilherme? Está na hora das pessoas com um pouco mais de idade entenderem que elas precisam também dar um passinho para o lado, porque a novidade, o novo, a juventude, a galera que vem do século XXI está começando a chegar e buscar espaço. É isso. E a gente recebeu aqui um comentário via superchat da Miriam. Muito obrigado a Miriam, que mandou superchat pra gente. Disse, vergonhoso chamar Cuba e Venezuela de ditaduras depois do massacre que essas repúblicas vêm sofrendo pelo imperialismo estadunidense. Misericórdia. Então aí é a posição delas. Quer comentar esse comentário?
Não, veja bem, você pode defender que é uma ditadura, você pode defender que não é uma ditadura, você pode defender que os Estados Unidos não são uma democracia, tem muita gente defendendo isso nos dias de hoje. Essas são discussões que, do ponto de vista acadêmico, são perfeitamente defensáveis. A questão é que, do ponto de vista diplomático, o Brasil não se manifesta a respeito delas, né? Isso é uma questão importante, assim como também não aceita que os outros se manifestem com relação às questões internas aqui. E do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, há que se ter um cuidado ainda maior, porque você está representando, quando o Cantalice abre a boca e fala isso, ele sendo a figura que é, estando em diretórios, parece que ele está falando pela boca de uma série de pessoas dentro do partido que ele não está. Então o Partido dos Trabalhadores toma um certo cuidado com isso, um cuidado de respeitar não só os povos e os governantes que estão lá, vivendo os seus espaços e tomando as suas decisões, como também respeitar a diversidade de pensamento dentro do partido, né? Então, assim, eu sinceramente, Miriam, não acho que seja vergonhoso chamar Cuba e Venezuela de ditadura. Vamos sentar e vamos discutir. Acho que esse é o ponto de vista. Então, muito bem, discuta-se isso. Agora, não se pode falar isso a partir do momento que você é um dirigente nacional do partido. Ali você precisa ter um certo cuidado. Eu sempre digo isso, sabe, Guilherme? Eu, Fernando Horta, eu posso fazer piada nas redes, eu posso criticar, eu posso tomar uma decisão, eu posso, inclusive, chamar Cuba e Venezuela de ditaduras, embora necessariamente não ache. Mas por quê? Porque eu não tenho cargo de direção, eu não represento absolutamente ninguém, eu não estou compondo isso a não ser a minha pessoa e as minhas ideias. Quem está precisa tomar cuidado. É isso, Horta. E eu gostaria de saber aqui, em relação à sua opinião, sobre a manutenção do ministro Juscelino Filho no governo. Vai lembrar que na semana passada foram divulgadas aí algumas irregularidades pelo jornal Estado de São Paulo. Por exemplo, Juscelino Filho havia viajado a São Paulo para permanecer por 4 dias, sendo que apenas 2 dias constavam como agenda oficial. E nesse muito tempo em que ele teve livre em São Paulo, ele foi, por exemplo, para leilões de cavalos de raça. Só que o problema nisso, na verdade, é que as diárias foram pagas com dinheiro público. O avião que ele usou para voltar para Brasília foi o avião da FAB quando ele não estava em serviço. Enfim, ele cometeu irregularidades. Não apenas isso, mas ele mantinha servidores bolsonaristas, né? Mantém servidores bolsonaristas no Ministério das Comunicações. Então, a batata assou demais para o Juscelino Filho. O Lula chamou ele para uma reunião. Claro, o que mais pegava para o Lula era as irregularidades, no caso da viagem dele aqui para São Paulo, em que ele passou mais tempo do que deveria. Ele alegou que foi um erro no sistema, e aí, no meio de tudo isso, o Lula disse que ele pode ficar, ele vai se manter no governo, e ele publicou dizendo que teve uma reunião muito proveitosa com o Lula, tem vários projetos aí para o Ministério das Comunicações, e o Lula disse que é para ele esclarecer todas as irregularidades em relação à população. Como que você avalia a permanência do Juscelino Filho, que já era um ministro muito contestado já quando da sua nomeação? Olha, Guilherme, eu estou muito preocupado com esses espaços aí de decisão do governo. O governo, nesse primeiro semestre, me parece que ele decidiu que o principal objetivo estratégico, se não o único objetivo estratégico, é fazer aprovar a reforma tributária. E ele está forçando todo o governo está se genuflexando, fazendo genuflexão, literalmente, né, para poder aprovar isso. Então, veja bem, passa-se a mão por cima do ministro Juscelino para não se queimar com o União Brasil, que pode efetivamente ter problemas. Escolhe-se toda uma política econômica de não embater com o mercado, de trabalhar para tentar reduzir os juros a partir do tripé macroeconômico neoliberal, conforme efetivamente estabelece aí as teorias mais conservadoras para não se brigar com o mercado. Se aceita a presença do Lira, né, nas negociações e não se trabalha nenhum para tirar ele, para ver se consegue esses votos para aprovar. Eu acho que nós estamos cedendo demais, abrindo mão demais, deixando espaços no governo aberto e levando para o burdoado da militância por um objetivo que, no meu entendimento, não vai acontecer.
As informações que nós já temos é que o União Brasil não vai votar com o governo nessa reforma tributária. Essa é uma questão tremendamente complexa, que mesmo que o governo tivesse maioria no Congresso, seria difícil de aprovar, porque você está mexendo com uma série de poderes ali colocados. Então eu acho muito difícil e fico muito preocupado que nós estejamos, o governo inteiro, caindo para um lado para ver se consegue fazer isso funcionar. E aí acontecem essas coisas absurdas, quer dizer, você tem uma nomeação de uma figura que é completamente inábil, incapaz de estar ali, que já devia ter saído, né, até para não colocar o governo em xeque. Essa figura é chamada para negociar e todo mundo esperou, bom, agora ele vai sair do governo. Lula vai chamar ele e vai dizer, não, mas você não pode, porque você tem que compor com forças políticas, esperando que talvez, quem sabe, essas forças no futuro votem para tentar aprovar uma reforma tributária. E o pior, Guilherme, a aprovação da reforma tributária está sendo pensada como um grande desbloqueador da economia brasileira. O pensamento da equipe econômica, nós vamos liberar, nós vamos resolver isso e a partir daí o Brasil vai crescer. Não há nenhuma relação entre essas duas coisas, viu? Mesmo que nós consigamos aprovar isso, em nada ninguém nos diz que efetivamente a partir de um novo marco tributário a economia vai voltar a crescer. De novo, estamos hipotecando muita coisa dentro do governo em troca de objetivos que estão muito longe, que no meu entendimento são muito complicados de serem atingidos e que, se atingidos, seus resultados não serão suficientes para compor o que nós perdemos ou o que nós deixamos acontecer nesses 6 meses. Acho que o cálculo político está totalmente errado dessas ações. É isso, eu também concordo. Me decepcionou já a indicação do Juscelino Filho para o Ministério, e não só a mim, mas muita gente, inclusive muitas pessoas das comunicações aí, acharam que foi uma nomeação lamentável. Claro, dá para entender a questão política, mas agora, depois da divulgação disso tudo que aconteceu, ainda manter, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses. A gente recebeu o superchat do Zé Luiz, ele que mandou R$10, muito obrigado ao Zé Luiz, e ele manda: saudações comunistas, parabéns Fernando Horta, esquerda batendo cabeça. Fiz uma observação outro dia neste sentido aqui no 247, fui chamado de bolsonarista. Sou militante e ativista sindical, então aí saudações ao Zé Luiz. Você quer falar alguma coisa, Horta? Não, só Zé Luiz segue criticando, porque nesse momento nossa missão, a missão das pessoas de esquerda é criticar, é puxar o governo para a esquerda, é botar o dedo na ferida. É isso. A gente recebeu esse comentário aqui da Gelene, achei engraçado. Sinto muito, mas você está certo. Uma quebra de expectativa aí no comentário. Enfim, tem gente chamando você de pessimista, mas gente também dizendo que você está certíssimo na sua posição. Claro, eu acho muito importante aí ter essas visões no nosso chat e levantar o debate aqui para o pessoal comentar. A gente tem também uma notícia aqui muito interessante, Horta, sobre reindustrialização. Porque o Lula ele vai relançar o PAC. Deixa eu colocar aqui na nossa tela, então vamos ver se não vai travar aqui, que a live estava travando um pouco aquela hora, mas acho que dessa vez vai ficar tranquilo. Se qualquer coisa você me avisa aqui. Mas olha, tá dizendo aqui, o Lula vai relançar o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, com prioridades para projetos verdes de saneamento e com tecnologia como aliada. Então vão desenvolver aí um aplicativo, a gente vai ter conversas entre os estados e municípios sobre obras que estão paradas, eles vão pedir aí para que o governo faça investimentos e acelere esses empreendimentos, logo para que possa gerar mais emprego e uma reindustrialização no Brasil. E além disso, tem uma outra notícia que eu separei aqui, dá para você falar sobre tudo isso no tema da reindustrialização, que o Lula vai levar propostas para a negociação final sobre a fábrica da Ford na Bahia na viagem dele para a China. Porque tem uma fábrica da Ford na Bahia que está parada, ela que empregava ali 250 mil pessoas, gerava 250 mil empregos, claro, de maneira indireta, direta, e esses veículos, essa fábrica, desculpa, não é 250 mil empregos, seriam 250 mil veículos, e a gente tem aqui a fábrica da Ford que está parada, e a China está pensando em investir e colocar a montadora chinesa BYD para operar nesse local, né? Então, o Lula vai ir para a China. As negociações com o governo da Bahia já estavam aceleradas no fim do ano passado, ainda antes do Lula assumir. Mas agora a gente tem aí o Lula tentando intervir aí para que seja concretizado esse negócio. Então, é o governo tentando atuar aí com o relançamento do PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, e com essa abertura da fábrica de veículos na Bahia. Seria importante, então, para gerar mais empregos e para destravar a economia do Brasil, como você estava dizendo, né, Horta?
Pois é, Guilherme, vamos começar assim. Se fosse 250 mil empregos, Guilherme, você tinha resolvido o problema do desemprego, provavelmente na Bahia, nos estados ali do lado, entendeu? Quisera que fosse esse o investimento, mas certamente não é esse o número de empregos, nem diretos, nem indiretos é um pouco menos, aliás, é muito menos, mas ainda Ele assim diz aqui que 50 mil postos de trabalho, diz aqui na matéria. isso. Então, 50 assim, é mil. importante que a gente entenda que são investimentos necessários, né? Agora, tudo isso, o presidente está saindo desesperadamente a campo para tentar gerar demanda na economia brasileira, porque ele percebeu que se depender da política de juros, se depender de mexer nas variáveis macro dentro da economia brasileira, ele não vai conseguir absolutamente nada, tanto porque o Campos Neto se tornou hoje o principal opositor do governo dentro do Banco Central, seja porque o Ministério da Economia ele pende necessariamente a um espaço cada vez mais próximo do que nós entendemos que foi o pensamento conservador econômico, né? Eu não quero nem usar o termo liberal, mas conservador na economia. Então o presidente está desesperado tentando fazer o governo criar demanda, e para criar demanda é o seguinte, eu tenho que gerar obra para ver se eu gero emprego, cada uma dessas obras vai gerar compra de concreto, de tijolo, vai precisar de mão de obra, vai precisar de tinta, vai precisar... E aí eu começo a reaquecer a economia. A questão, no meu entendimento, Guilherme, é que esse tipo de trabalho me parece que não consegue atingir a escala que nós precisamos para os efeitos na economia. Eu estou muito preocupado com isso, acho que nós não conseguimos essa escala, e por mais que o presidente esteja se debatendo nesse processo e pedindo e tentando fazer, eu não consigo ver uma atitude sinérgica nesse governo. Nós não temos um plano nacional de desenvolvimento ainda, Guilherme. Veja, e não é só no Ministério da Economia, né? Se você vai chegar lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, foi colocado lá e feito todo uma festa para as bolsas de pesquisa que foram reajustadas finalmente, já faziam 10 anos que essas bolsas de pesquisa não eram reajustadas, mas assim, essa é uma medida que impacta na vida de 122 mil brasileiros, nós temos 122 mil pessoas no Brasil, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, trabalhando com bolsas. Isso resolve o problema da tecnologia, da ciência e tecnologia brasileira? Nem a pau. Isso resolve o problema dessas pessoas que estão ali batalhando por sobrevivência, que é importante resolver, mas isso está muito longe de um programa nacional de desenvolvimento, de recolocação da ciência e tecnologia, de pesquisa no centro disso tudo. E aí é aquilo que eu estava dizendo no início do programa. A gente vê o Ministério da Economia puxando para um lado, o Ministério de Ciência e Tecnologia puxando para o outro, o Ministério dos Direitos Humanos fazendo a sua pauta lá e bombardeando a legitimidade política do governo, no Ministério da Justiça tentando resolver as coisas que estão aparecendo, quer dizer, cada um puxando por um lado e falta essa sinergia, falta a gente entender que precisa pensar nessa relação mais macro do Brasil para que essas coisas comecem uma a ajudar as outras. Nesse momento, Guilherme, o governo, a mão esquerda do governo segura a mão direita bate na mão esquerda e a gente fica, de alguma maneira, trupicando em cima dessas peças aqui. Espero que o presidente consiga, a partir da capacidade que ele tem de reordenar essas coisas, de fazer o Brasil andar nesses primeiros 6 meses, até porque ele, Lula, sabe que, de alguma maneira, essa estrutura política que ele montou, ela tem uma determinada validade, não vai se conseguir manter essa legitimidade política nessa forma por muito mais tempo. O Brasil e o governo precisam que a economia destrave e que alguns projetos venham a acontecer, que até agora não aconteceram. Perfeito, Fernando. E aí a gente tem uma outra notícia interessante que você já chegou até a comentar aqui durante o nosso programa, que é sobre a fala do ministro Silvio Almeida, e ele disse que a guerra às drogas é um prejuízo mortal e ele defende a descriminalização. Ele diz que é uma ciência e não é achismo. E aí eu gostaria de que você pudesse falar um pouco mais sobre esse tema. Eu acho interessante a gente abordar ele aqui na nossa live, porque você deu um prisma sobre, por exemplo, o fato dele ter dado uma declaração que não é necessariamente a declaração que o governo Lula vai adotar, mas ele também falou, né? Só pegar aqui um pouco das aspas do que ele disse, ó, temos que tratar isso como uma questão de saúde pública, como uma questão que não se resolve por meio do encarceramento, com prisão e punição. A guerra às drogas é um prejuízo mortal, é muito pior do que qualquer outro efeito que se possa pensar. Temos que pensar seriamente nisso com responsabilidade e com cuidado. Eu acho que a guerra às drogas, a forma com que se combate as drogas, causa um prejuízo irreparável na sociedade. Ao mesmo tempo em que é uma fala que, de fato, não tem como se aplicar isso no governo, né? O Lula não vai descriminalizar as drogas amanhã, e muito provavelmente nem vai fazer isso até o fim do mandato dele.
Mas também é interessante você ver um ministro de Estado dando uma declaração tão enfática em relação a isso em rede nacional, né? Pelo menos é um avanço só no discurso, na minha opinião. O que você pensa sobre isso? Primeiro, o ministro está certo. A discussão, o Silvio Almeida, como bom acadêmico, ele está na ponta dessas discussões e usa os melhores argumentos para defender os pontos de vista dele. O argumento da saúde pública é um argumento muito forte com relação à guerra das drogas e com relação também à questão do aborto, né? Agora, eu concordo com o ministro nesse sentido. Agora, o ministro tem que entender que 50% da população brasileira não concorda nem comigo nem com ele. O ministro precisa entender que as agendas desse outro campo político brasileiro vivem em ebulição a partir de falas como essa que o ministro deu. O ministro precisa entender que, dado que isso não pode ser resolvido expressamente pela vontade dele, ministro, ou mesmo pela vontade de Luiz Inácio Lula da Silva, esse é um tema que necessita de espaço político para que ele floresça, é contraproducente você cutucar o tigre com vara curta. Sabe, não tem por que você fazer isso. Nós sabemos qual é a posição da esquerda, nós sabemos qual é a posição do ministro, nós sabemos como nós temos que trabalhar nisso, mas não é dando declarações abertas assim, no meio de uma semana tão complicada em que o presidente está cedendo tanto para conseguir apoio político que você ajuda necessariamente a que essas pautas andem. Muitas vezes na política, trabalhar um pouco mais fora das telas, fora da mídia, fora dos holofotes, é mais importante do que dar visibilidade a temas que são temas tremendamente complexos do ponto de vista político. Durante a campanha, o presidente Lula teve muito cuidado de tratar com essas questões. Foi discutido muito se deveria ou não deveria abertamente lidar com isso. E foi escolhido naquele momento que esses não seriam tópicos em que nós utilizaríamos extensamente a posição do Lula. Ele se manifestou aqui e acolá, mas isso passou sem se discutir muito fortemente. O ministro precisa trabalhar em cima desses temas para compor um consenso social capaz de aprovar essas medidas e não ficar bravateando isso simplesmente nas redes, porque acaba que isso prejudica a situação. Quer dizer, mais pessoas vão começar a atacar o governo porque não entendem como é que essa discussão é feita, não entendem o argumento do ministro, não entendem absolutamente nada e ainda há, em cima disso tudo, toda a máquina de desinformação bolsonarista que a gente alimenta de forma gratuita, né? Como se a gente não tivesse muito problema, a gente vai lá e entrega para ele. Tá aqui uma declaração bombástica sobre um tema tremendamente sensível, com o qual o ministro não tem nenhuma possibilidade de resolver, mas agora eu estou dando de presente para vocês fazerem com isso um carnaval nas redes e voltarem a atacar o presidente Lula e quem sabe até conseguir uma parte da classe média que se volte contra o presidente, porque afinal de contas, o que é isso? As pessoas vão começar a usar cocaína em qualquer lugar do Brasil. Não é assim, cara. Às vezes a gente precisa tomar um certo cuidado e não aparecer tanto, porque política também se faz em silêncio. Muito bom, política também se faz em silêncio. E eu gostaria só de dar aqui alguns comentários finais, então, da nossa live. Eu gostaria de ler aqui o comentário do João Pedro de Oliveira Mercedes, ele que é o nosso artista do 247. Ele comentou aqui: tomara que meu amigo presidente Lula ajude meu amigo governador Jerônimo Rodrigues a fazer logo a ponte Salvador-Ilha de Itaparica. E acredito que minha Bahia vai ficar muito mais linda com a ponte. Então, muito obrigado aí pela participação do João, ele que está sempre aqui também na TV 247 com a gente. A gente teve uma participação bem expressiva aqui do nosso chat. A gente tem, por exemplo, o Armando falando, né, que é fogo amigo da própria esquerda, por exemplo, esse tipo de declaração do ministro Silvio Almeida. Então, assim, a Luciana está dizendo: o menino não ouviu a ordem, leia o comentário do João, o artista autista. Acabei de ler o comentário aqui do João. Então, muito obrigado aí pela participação de todos vocês aqui no nosso chat hoje. Eu reforço, a gente tem aí muita gente assistindo a live que ainda não deixou o like. Então, se você está nos assistindo, por favor, deixe o seu like, a live vai ficar salva. Então, a qualquer momento que vocês quiserem voltar aqui para assistir, rever algum trecho, alguma coisa que vocês perderam, alguma coisa que vocês gostaram, também compartilhem a live aí com os amigos de vocês, porque acho que o debate hoje foi muito bom, muito proveitoso. E também inscrevam-se na TV 247. Eu reforço o pedido também para vocês irem no canal do Horta, aqui no YouTube, o canal do Horta, canal do Fernando Horta, para vocês acompanharem aí também a produção de conteúdo dele por aqui no YouTube. Ele mesmo já disse aqui que é muito importante a gente fortalecer essa rede de canais progressistas, canais independentes aqui, para a gente acabar fortalecendo essa narrativa e também múltiplos pontos de vista em um contraponto à mídia hegemônica. Eu concordo 100% com isso, acho muito importante, então não deixem de se inscrever no canal do Horta. Horta, tem alguma consideração final?
Deu uma travada para mim, Guilherme, mas assim, acho que tu está querendo considerações finais. Não, Isso. Eu acho que a questão é a gente se manter crítico, se manter altivo e fazer aquilo que efetivamente cabe a partidos de esquerda, que é puxar governos que são governos de coalizão cada vez mais para a esquerda. Se nós não fizermos isso, se nós ficarmos aplaudindo efetivamente tudo que está rolando, a gente vai deixar com que esse governo caminhe por determinadas sendas que nós certamente não aprovaremos. Então, sigamos, porque a semana promete ainda uma série de rebuliços com relação às joias, com relação aos juros, com relação às reformas e com relação à crítica que a gente tem que fazer sobre a gente mesmo. Grande abraço! É isso, um grande abraço a todos, então, obrigado pela presença aqui na live e até a próxima live. A programação da TV 247 continua, então continuem por aqui assistindo. Valeu, gente, valeu, Horta, e tchau, tchau.